Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje um webinar especial para marcar um ano de pandemia, talvez no pior momento que o Brasil se encontra da pandemia. Com dados tristes de óbitos, de casos, enfim. Reunimos nesse webinar aqui 4 participantes para falar com a gente. Vou ter o auxílio também do Alexandre Rico, que trabalha comigo no Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Antes de apresentar os convidados, gostaria de dizer que esse webinar está sendo gravado. Você pode mandar sua pergunta e depois a gente disponibiliza o webinar na íntegra no YouTube, para quem perdeu, quiser acompanhar depois, quem tiver sair e quiser ver o final, é só entrar lá no YouTube. Bom, começando as apresentações aqui, por ordem alfabética, queria apresentar o Gabriel Alves. Gabriel Alves é jornalista de Ciência e Saúde, ele é colaborador da Folha de São Paulo, é biomédico e doutor em Ciências pela Unifesp, dessa vez certo, ao contrário da primeira versão do CAD que eu tinha feito, e matemático pela USP. Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo. Esqueci alguma coisa de acreditar? Não, tá ótimo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel, Alexandre, aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Gabriel. A próxima pessoa é a Larissa Reis. Larissa Reis é biotecnologista, mestre em Ciências Médicas e doutoranda em Genética e Biologia Molecular pela Federal do Rio Grande do Sul. A Larissa tem atuado em ações de divulgação científica, como a Rede Análise Covid-19 e a União Pro Vacina. Larissa, tudo bem? Também obrigado pelo seu tempo, por participar aqui com a gente. Tudo bem, Daniel, tudo bem? Bom dia a todos e é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, sempre bom ter espaço para falar de divulgação científica e, para a gente falar sobre a situação que está acontecendo, que realmente é desesperadora. Então, agradeço aí o convite de vocês. Obrigado. A próxima pessoa é a Luísa Massarani. A Luísa é pesquisadora de divulgação e comunicação científica. Ela é coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia da Fiocruz. Luísa, eu sei que tinha outras coisas ali para te acreditar, mas tentei ser sucinto. Muito obrigado pelo seu tempo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Infelizmente, no momento aí, após um ano de pandemia, a gente vê que as coisas só estão piorando, né? É fundamental o trabalho que vocês têm feito, aí tentando justamente provocar uma discussão sobre isso, e muito prazer de estar aqui com vocês, agradeço o convite. Eu queria só somar aí na apresentação que Daniel fez, que eu sou jornalista de formação e venho atuando tanto fazendo prática de jornalismo científico, de divulgação científica de uma maneira mais geral, e também pesquisando essa área de divulgação científica. E o que a gente tem tentado fazer é justamente unir prática e pesquisa em divulgação científica e tentar ver um pouco como é que uma pode contribuir com a outra. Obrigado, Luísa. Também, para finalizar e saindo um pouco da área de comunicação, apesar que temos também a Larissa, né? É a Mary Jane Spink. Ela é psicóloga, professora titular na PUC de São Paulo, no programa de estudos de pós-graduação em Psicologia Social. Ela tem doutorado pela London School of Economics em Psicologia Social. Mary Jane, muito obrigado pelo seu tempo. Eu esqueci de te acreditar alguma coisa? Não, tá ótimo. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com essa oportunidade de discutir com os colegas. De fato, eu não sou jornalista, eu sou psicóloga social, mas eu trabalho com práticas discursivas que circulam no cotidiano, e isso inclui, evidentemente, a ciência. Então, vamos lá. Muito obrigado. Pessoal, então, antes da gente começar, vou só passar para quem nos acompanha os 3 pontos que a gente pretende abordar aqui. O que foi feito em termos de comunicação, de cobertura do coronavírus nesse 1 ano de pandemia. Depois a gente vai conversar sobre o que jornalistas e divulgadores de ciência podemos fazer para melhorar a comunicação, a cobertura de assuntos relacionados ao coronavírus. E, por fim, em que medida nossas ações impactam a audiência, o leitor, enfim, a população,
na sua tomada de decisão e na avaliação de riscos relacionados ao coronavírus, à pandemia. Tá certo? Então, gente, para começar, eu vou começar, se vocês me permitem, com o Gabriel Alves. O Gabriel Alves, ele atuava diariamente, né, na Folha, passou a ser colaborador, então acho que até um pouco esse distanciamento assim pode ajudar, distanciamento, digamos, de estar ali no jornalismo diário, pode ajudar a gente a ver o que foi feito, o que poderia ser feito, de maneira geral, tá certo? Não precisa ser algo muito grandioso da comunicação como um todo, e depois eu passo a palavra para os outros convidados. Então, Gabriel, queria te perguntar assim, o que você acha da cobertura do coronavírus? O que você acha que foi feito até agora? Se a qualidade foi boa? Você acha que a gente caiu em pegadinhas? Se de repente a gente se repete nos mesmos erros? Digamos, nos mesmos erros do jornalismo de aspas, né? De dar espaço para pessoas que vão contra os discursos científicos, negacionistas. Por favor, Gabriel. Não, uma boa pergunta. Não, claro, existe o bom e o mau jornalismo, né? Mas a minha avaliação, apesar da existência, claro, de notícias maldadas ali, né? Não vamos chamar de fake news, notícias, né, com viés, notícias incompletas, informação, né, pela metade, isso acontece, né? E até justificável num momento mais agudo de crise, mas conforme, né, a crise foi já adensando e o tempo foi passando, fica mais fácil ali, né, de isso ser corrigido. Então, no geral, assim, pegar o somatório ou a média, minha avaliação é positiva, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa muito importante, né, no jornalismo ao longo desse último ano aí. Então, vai destacar alguns pontos aí, de repente, que eu acho super importantes, né? Estava começando ainda com a pandemia, né? Aqueles primeiros casos na China, Itália, né? A gente estava começando, né? Onde que você vê essa discussão, né? De como seria quando chegasse no Brasil? Era nas páginas de jornal, era nos portais, era nas revistas, né? Era em debates ali, né? Eram em textos feitos por jornalistas e divulgadores, cientistas e divulgadores de ciência. Né? Não tinha outro espaço que esse debate era público. Né? A gente falou uma semana antes de haver de fato, né, a primeira medida de restrição, né, aqui em São Paulo, né, a gente já estava com essa discussão já acontecendo no jornal. Né? A gente explicava, né, que é uma coisa um pouco mais científica, matemática, a gente explicava que aquele fenômeno era exponencial. Então, qual era a importância de, naquele primeiro momento, você segurar e você tentar conter o avanço dos casos, que cada caso daqueles poderia virar, né, um número multiplicador ali, né? Fala dobrar que dobrar, mas vai ser errado. Mas você teria um crescimento que, né, poderia ser desproporcional à capacidade do nosso sistema de saúde à época, e a gente está vendo o que aconteceu hoje. Imagina se isso estivesse acontecendo, né, um ano atrás, sabe? Então teve um monte de caminhos ou de assuntos que a gente abordou, né, que foram super importantes. A gente pode discutir mais no meio, né, ao longo da conversa aqui hoje. A gente falou muito, né, sobre como se projeta o futuro, né? Até hoje você vê alguns debates. Tal pessoa errou a projeção, errou a previsão, né, do futuro, falou que ia ter não sei quantos milhões de mortos e não aconteceu. Poxa vida, imagina se não tivesse feito nada, né? O quanto terrível poderia ter sido. A gente falou tudo que tinha para falar sobre hidroxicloroquina, azitromicina, tratamento precoce, o que tem ciência por trás, o que não tem, o que falta. Sabe, a gente é uma coisa extensiva, né? Claro, tem muitos pontos que dá para melhorar, que a gente pode discutir melhor isso depois, se você quiser, se vocês concordarem. Maneira de chegar melhor a essa informação, de tentar penetrar essa casca ali, né, que às vezes as pessoas têm e carregam por conta de ideologia política e outras, mas assim, o que deu para ver, né, que a gente teve um esforço enorme que funcionou muito bem. E um exemplo disso, né, acho que mais claro do que nunca, é que apesar do malabarismo que vinha sendo feito para esconder os dados ali das mortes pelo governo federal, né, foi um consórcio de veículos de imprensa, de grupos diferentes, que se uniu e que realmente começou a dar à luz a questão e começou a deixar aquilo padronizado. Né? Sim. E você falou uma coisa interessante de penetrar a casca, né, do leitor. Eu queria passar a palavra para a Luísa agora, que a Luísa comentou que o trabalho dela tenta para tanta parte da teoria
e também na prática. Então, Luísa, nesse sentido de penetrar a casca de quem acompanha, do leitor, enfim, você sente, na sua percepção, claro, isso não estamos aqui tratando de um estudo sobre a recepção do leitor, mas você sente que, em alguma medida, o jornalismo, a comunicação, a divulgação científica conseguiu penetrar essa casca que a pessoa tinha contra a vacina, por exemplo? Olha, Daniel, eu acho que a questão é bem mais complexa, assim. A gente tem feito, aí usando o meu chapéu de pesquisadora, né? A gente tem feito vários estudos tentando entender vários aspectos aí da circulação de conhecimento, digamos assim. Um deles inclusive, tentando analisar como é que os jornais diários têm coberto a questão da vacina e da Covid de uma maneira geral. Então, da Covid de uma maneira geral, só a Folha de São Paulo, por exemplo, a gente já conseguiu identificar mais de 10 mil matérias relacionadas à Covid, que é muito maior do que qualquer outro tema que a Folha costuma cobrir, né? Aí a gente também olhando para... A gente tem estudo de percepção feito, a gente tem estudo com criança, por exemplo, que em geral são totalmente esquecidas. A gente justamente acabou de ter um artigo aprovado sobre isso. O que as crianças estão pensando sobre essa situação da Covid, né? Inclusive, muitas delas comentando como é que elas se sentem culpadas com a possibilidade de elas estarem veiculando o vírus para os avós e para a família, etc. Então, assim, e do ponto de vista do jornalismo também, pensando a pessoa que está cobrindo temas da Covid, a gente precisa lembrar dois aspectos extremamente importantes aí que estão envolvidos, né? Um é o próprio ritmo da ciência, né? Quando o vírus chegou, tem uma série de pontos que a própria ciência não sabia, né? Entender a forma de transmissão do vírus, tem várias, inclusive tem informações que se fala de um momento, depois aparentemente contradiz, e não é contradição, é porque começou a entender melhor os ciclos, etc. Né? Então, assim, na verdade é uma ciência que está indo extremamente rápido, foi alocado uma quantidade bastante grande de recursos humanos e financeiros, né? Então você conseguiu, por exemplo, chegar a uma vacina em um ano, enquanto a dengue, por exemplo, que está aí há décadas, não tem ainda, tem algumas vacinas em teste, mas ainda não tem uma totalmente implementada, como está sendo da Covid. Quer dizer, você tem um ritmo da ciência, um desconhecimento ainda da ciência, você tem uma produção de artigos imensa. Se a gente pega, por exemplo, o número de artigos que foram publicados sobre a Covid e compara com a dengue, por exemplo, com a Zika, quer dizer, são uns números muito maiores, né? O próprio papel dos pré-prints, que obviamente sempre existiram, mas que com a Covid eles tem uma presença imensa, né? Então, como é que você, como jornalista, você fala de um pré-print que é fundamental, mas que tem uma série de incertezas? Isso do ponto de vista do jornalista, do ponto de vista da ciência, das incertezas que existem ainda em relação ao vírus, em relação à doença, etc. Do ponto de vista político também, a gente tem uma série de confusões que estão acontecendo por aí. Então, por exemplo, o estudo que a gente fez sobre vacina na Folha de São Paulo, obviamente, a cobertura não só da Folha de São Paulo, mas também do The Guardian no Reino Unido e do The New York Times nos Estados Unidos, na verdade, ela fala muito sobre a questão política mesmo, né? Então, tem uma politização aí da discussão que também não dá para dizer, olha, cobertura de ciência, a gente não cobre a questão política, a gente fala só da vacina em si. Não existe isso, né? Então, assim, tem uma complexidade aí que eu acho que também a gente pensar de só passar a casca da pessoa, claro que a gente quer passar a casca da pessoa, mas a gente precisa entender também que as pessoas estão nessa confusão, digamos assim, de informações, né? E que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a vacina não porque elas são necessariamente contra a vacina, mas porque justamente tem essa circulação tão confusa de informações que torna a percepção delas mais complexa, né? Eu já vou finalizar
finalizar, para não monopolizar muito a conversa, mas só a questão da vacinação, por exemplo, o Brasil é um dos países que tradicionalmente sempre apoiou a vacinação, né, antes Covid. Então, assim, o momento da Covid é um momento, de fato, que tem uma complexidade que a gente precisa entender melhor antes também de tomar algumas posições. Então, eu paro aqui para não monopolizar e a gente continua a conversa. Foi ótimo, Luiz. Do pano para manga aí, várias perguntas, mas eu queria direcionar a próxima para a Larissa, porque a Larissa começou a atuar em duas atividades de divulgação científica, uma da vacina e outra rede de análise Covid-19. Eu queria saber como é que está sendo, né, na verdade, esse processo de atuar na divulgação científica e, de maneira geral, não só da sua experiência, Larissa, queria que você contasse para a gente quem é que a rede de análise Covid ou a União Pro Vacina conversa. São jornalistas, são pessoas digamos, não especialistas em epidemiologia, infectologia, que procuram saber mais? Quem é, digamos, a audiência de vocês? Sabe dizer com quem vocês conversam? Certo, claro. Eu achei muito pertinentes as colocações do Gabriel e da Luísa, né? Excelentes. E eu queria contribuir um pouquinho. Eu acho que sim, nós tivemos um grande avanço no jornalismo, nessa parte de divulgação científica com a pandemia agora, principalmente um movimento de aproximação da ciência com a população. Então, a gente está vendo hoje um movimento que nunca foi visto antes, de cientistas saírem de dentro dos seus laboratórios e irem para a divulgação, mostrar o que está sendo feito lá dentro. E isso é fundamental, né? Essa aproximação ciência-sociedade, ela é fundamental, ela deve ser uma das bases, um dos alicerces da nossa sociedade. E, por outro lado, né, nós temos algumas questões de jornalismo predatório, infelizmente, que é essa parte que a Luísa também bem mencionou, que existe uma pressa em divulgar as informações, que muitas vezes são pré-prints, né? São trabalhos que ainda não foram publicados oficialmente, que ainda não foram revisados por pares, por revisores aos pares. A gente sabe que um artigo em pré-print ele tem várias modificações até ser publicado oficialmente, e às vezes existe esse jornalismo predatório que pega esse tipo de informação e veicula como se fosse verdade absoluta. Um grande exemplo disso são as paradas estratégias na vacinação, né? Que nós tivemos agora aí da AstraZeneca, por exemplo, né? Vários países da Europa suspenderam a vacinação por um tempo. O que acontece? Na mídia já sai essa notícia, vacina suspensa. O que causa preocupação, né, estranhamento nas pessoas e reforça o negacionismo de não querer se vacinar. Quando que na realidade é o contrário, né? Essas paradas demonstram a transparência do processo. Ou seja, sempre que tem um evento adverso, ele é notificado e aí precisa parar o estudo para investigar se aquilo realmente foi por causa da vacina. Porque não é porque dois eventos acontecem ao mesmo tempo que eles têm uma relação causal. Isso as pessoas têm muita dificuldade de entender. E quando vem uma notícia dessas, acabam, né, ficando realmente assustadas. Então, eu deixaria aqui minha contribuição, que às vezes eu acho que o jornalismo tinha que dar um passo atrás e segurar um pouco a maneira como vai divulgar isso, porque acaba realmente causando um estrago nesse trabalho de divulgação que a gente vem tentando fazer. Uma coisa que é positiva e que já vem sendo modificada é que hoje a gente tem espaço, né, um pouco de espaço para cientistas e divulgadores científicos falarem na mídia. A gente vê um esforço dos jornalistas em buscarem essas informações, né, conosco, com colegas da área, para realmente ver se está tudo ok, ver o nosso lado, o lado da ciência, não só do clickbait, que é aquele anúncio em letras garrafais que todo mundo quer clicar para ver. E falando da divulgação científica, das iniciativas, né? Hoje eu estou atuando, então, na rede de análise Covid-19, na União Pro Vacina. São duas medidas de tentativa de aproximação da ciência para o cotidiano das pessoas, principalmente trazendo aí a pandemia, né, como pano de fundo e tal. E nosso público é direcionado para pessoas em geral, a gente tenta sempre fazer essa aproximação o máximo possível. Nós trabalhamos com redes sociais, com diversas estratégias, textos,
que a gente tenta trazer artigos científicos traduzidos para a linguagem popular, ou pesquisas que a gente mesmo faz, né, buscando ali as referências. Agora, por exemplo, eu estou terminando de produzir um texto sobre o lockdown e fechamentos, então exemplos positivos de países que utilizaram as estratégias de fechamento da maneira correta e agora junto com a vacinação, que já estão vendo quedas bruscas nas subidas de casos e de óbitos, né? Aquela curva que vinha crescendo, e no Brasil está crescendo como um foguete. Em países que adotam medidas de restrições adequadas e que estão vacinando em massa, essa curva a gente já vê um claro decaimento, mostrando a eficiência das vacinas na vida real, porque nos testes, né, a gente já sabe que elas funcionaram nos testes clínicos. Agora, na vida real, a história, né, é um pouco diferente, porque, enfim, nós estamos vendo na prática, e é muito interessante ver que as vacinas sim estão causando efeitos muito positivos e muito benéficos. Então, a gente traz um pouco disso, de vacinas, dessas estratégias. Nós temos uma parte na rede de análise Covid-19, que é a modelagem de dados. Então, o pessoal fica todo o tempo atualizando bancos de dados do CIVEP, de dados de CIRRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionados à Covid, para ver realmente esses números absolutos, as curvas, desenhar as curvas, fazer as modelagens, fazer as projeções. O Gabriel muito bem disse na fala dele inicial que foi feita uma projeção, né, de milhões de mortes e tal, e que isso não foi visto, ainda bem. Só que a gente tem que lembrar que esse erro ele foi por muito pouco, viu? Porque na verdade é uma análise exponencial. Então, foi por uma casa decimal que nós não atingimos o que estava sendo previsto no início. Então, assim, o erro das projeções não foi tão grande quanto parece. A gente tem até um texto com esse mesmo título do nosso colaborador, que é o Isaac, que eu auxiliei na revisão do texto, que fala justamente disso. Olha, na verdade, a gente não errou tanto assim, porque o pessoal gosta, né, de pegar esse tipo de informação. Ah, mas se não morreu milhões, então não foi tudo isso, né? Hoje nós estamos aí com quase 280 mil óbitos, se eu não me engano, no Brasil, e rumando para aumentar, né? Se a gente não tiver agora políticas de enfrentamento reais, que até agora a gente não teve, esses números ainda podem aumentar com o feriado de Páscoa. Então, mais ou menos por aí que eu poderia colaborar agora. Claro. Muito obrigado, Larissa. Agora, jogando a bola para a Mary Jane, queria trazer para você uma pergunta que tenta casar aqui um pouco o que foi dito. Primeiro, teve uma parte muito interessante do que foi de penetrar a casca, do Gabriel Alves, e a Luísa depois trouxe que é um assunto muito complexo, né? A complexidade desse assunto. Opa, desculpa aqui que eu vi o Adobe querendo atualizar agora. E aí, eu queria te perguntar, Mary Jane, como é que a psicologia pode nos ajudar a entender que a circulação de informação sobre saúde, nessa conexão entre especialistas e leigos, com jornalistas fazendo meio de campo, agora os divulgadores científicos tendo um papel que já era importante antes, agora muito mais relevante, as pessoas sabem o que é um divulgador científico, antes você falava ninguém sabia o que era um divulgador científico. Então eu queria saber em que medida uma perspectiva da psicologia social pode nos ajudar a compreender a recepção do leitor, da audiência, da população, enfim. Jenny, Daniel, só antes de você responder, eu queria completar essa pergunta do Daniel, né? Eu queria saber também em que sentido a psicologia social pode ajudar a gente a comunicar, fazer comunicação de risco, né? Porque eu assisti o Roda Viva na segunda-feira, né? Que foi um especial sobre vacinas, e foi um programa meio desesperador, assim, para quem está cobrindo o tema, porque os assuntos parecem que não caminham, né? O Pedro Halal até falou que a gente está em março de 2021, máscara não devia ser uma questão mais, a gente não devia estar discutindo a importância disso, vacina. Então, é um negócio assim, dava para ver que os convidados estavam muito cansados de ter que repetir a mesma coisa um ano depois, né? Pico da pandemia, e a gente ainda está, para muitas pessoas, tentando discutir sobre, para muitas pessoas tentando convencer sobre o uso de máscara, sobre a importância da vacina. Então, assim, acho que aqui todo mundo vai ter alguma coisa
contribuir sobre isso, mas antes eu queria saber também de você, né, completando as perguntas do Daniel, o que a psicologia social diz para a gente sobre esse tipo de comunicação, né? Comunicação de risco mesmo, se tem uma maneira mais eficaz, enfim. Tudo bem. De modo geral, nós, né, psicologia social é muito diversa, né? Nós, no núcleo que eu coordeno lá na PUC, nós trabalhamos procurando entender justamente o outro lado, não é bem o lado da recepção, mas o lado dos interstícios da comunicação. Então, por exemplo, como estratégia de enfrentamento da pandemia, nós decidimos acompanhar as versões da Covid-19 nas mídias variadas. Então, dividimos em vários grupos, cada um escolheu a sua mídia, o seu tema. Isto nós conseguimos produzir 14 capítulos distintos que vão ser publicados agora num livro que chama justamente Versões da Covid-19 nas mídias. É uma contribuição em termos, mas é uma contribuição por entender justamente os interstícios, né? Então, por exemplo, num dos capítulos, a gente focalizou no que é boa comunicação de líderes governamentais nas coletivas de imprensa, né? E um exemplo, evidentemente, é a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? E nós procuramos, então, entender como é que ela conseguiu, ela não é a única, tem outras, aliás, muitas delas são mulheres, né? Conseguiram fazer com que convencer o povo de assumir uma série de estratégias que não são nada apetitosas, né? Certo? Então, isso é uma contribuição da psicologia social, é de entender, portanto, o que eu estou chamando aí de interstícios da comunicação. Mas tem mais, tá? Diretamente, nós trabalhamos com análise de práticas discursivas. E uma das questões fundamentais para nós se chama endereçamento. E é aí que eu acho que talvez nessa conversa a gente possa contribuir. Então, por exemplo, isso se aproxima um pouco do que Larissa falava, de aproximação da ciência com a vida real, com o cotidiano. Tá? Então, quando Gabriel fala de penetrar a casca, né? Que casca, certo? A casca de um jovem de 18 anos que está louco para sair e para ir para uma balada é muito diferente da casca de um bolsonarista que, por razões políticas, se recusa a tomar vacina. Então, eu diria que, do ponto de vista da nossa contribuição como analistas de discurso, essa questão do endereçamento da mensagem, uma mensagem ela não pode ser homogênea e servir para todo mundo. Tá? Então, teria que, obviamente, descer aos grupos específicos que a gente quer convencer. Gente, a gente fez isso na AIDS. Tá? Fizemos muito bem na prevenção da AIDS. Então, a gente tem esse know-how. Tá? E esse know-how é muito importante. Então, entender por que, por exemplo, que as pessoas poderiam ser resistentes às vacinas, tá? E endereçar a mensagem para essas resistências. E não estou falando isso da psicologia social do Brasil. Se vocês estão vendo o que o Biden está fazendo agora, ele está terceirizando as mensagens, porque eles acreditam que o próprio governo não tem essa competência. E estão fazendo o quê? Então, targeting, eles estão criando alvos específicos. Então, um tipo de propaganda, digamos, para a população X, outro tipo diferente para a população Y. E tem mais, tá? Estou com a Larissa, tem que descer a vida real, tem que descer o cotidiano, tem que envolver lideranças comunitárias. Tá? Então, os jornalistas, os divulgadores de ciência, por conta própria, não dão conta desse recado que Luísa disse muito corretamente, é de uma complexidade imensa. Tá? Então, acho que nós temos que juntar forças, né? Juntar forças em quem sabe trabalhar com a comunidade. Então, jornalistas, psicólogos sociais, psicólogos comunitários e outras tantas disciplinas, né, que podem estar presentes nisso, tem que juntar forças para fazer com que essas mensagens cheguem de forma mais endereçada. Né?
Não sei se isso... risco, você me perguntou do risco. Bom, você sabe, né, Alexandre, Daniel sabe, quem acompanha a minha trajetória, que ela é toda pautada em pesquisas sobre usos da linguagem do risco. Tá? E a linguagem do risco é extremamente complexa. Né? Ela pode ser muito técnica e, portanto, não ser compreensível para todos, mas é pior do que isso, né? Porque a gente já perdeu a ilusão de que os riscos são controláveis, né? São passíveis de predição, né? Os riscos são imponderáveis e a gente está vendo isso com as variantes da Covid, tá? Então, são imponderáveis. Como é que você comunica isto? Volto, acho que foi tanto a Luísa quanto a Larissa que mencionaram essa questão. A Luísa usou uma palavra que é o ritmo da ciência, né? Como é que você explica, né, o ritmo da ciência, né? Como é que você explica que dizer fazemos isso porque a ciência, né? E a gente diz, não, peraí, gente, a ciência amanhã pode ser outra, né? Porque faz parte do ritmo da ciência, né? Então, a comunicação dos riscos, né? Em casos como esse da Covid, onde não é possível predizer, porque as mudanças que ocorrem são muito rápidas, tá? A gente, de novo, vai ter que procurar entender qual é a melhor forma de comunicar isto para diferentes segmentos da população. Tá? O que você diz para o velhinho, para o idoso, para mim, e fique em casa, certo? Tem uma conotação. Se você diz isso para alguém que mora num quarto com uma família de 10 pessoas, tem outra conotação, certo? Se você diz para um jovem, veja, desculpa, estou falando demais, também chapado, mas se você diz isso para um jovem, quando o discurso corrente era grupos de risco, né? Quem está no grupo de risco, né? Os idosos, quem tem comorbidade, né? Então, os jovens dizem, bem, eu não tenho risco, né? Eu vou sair por aí, né? Certo? Tá? Entendeu? Eu paro por aí, mas deixo, obviamente, né? Respondo outras dúvidas que vocês possam ter, mas espero que tenha ficado claro qual é a contribuição possível, e eu reitero, eu acho que não tem nenhuma disciplina, nenhum campo de saber que, por si só, dá conta de questões tão complexas. Tá? Eu acho que tem que ter uma união, volto a Larissa, com essa questão de que os cientistas estão pondo as caras na mídia, e isso é muito bom, mostrar que eles não são, não endeusados, né? Ok? Perfeito, obrigado, Merdine. Foi bastante, não só esclarecedora, mas trouxe bastante substrato aqui para a nossa discussão. Queria mandar uma pergunta agora para o Gabriel, pensando nessa parte de endereçamento, né? Porque o leitor do jornal, o ouvinte da rádio, são endereços, digamos, distintos. E quando você escrevia matérias, enfim, você tinha principalmente agora da pandemia, tá? Você tinha alguma sensação, ou às vezes calcado em dados mesmo, de que sua matéria foi lida, por exemplo, ou não foi lida? Por que eu faço essa pergunta? Alguns webinars atrás, a gente teve a Cambricore do Estadão, também o Felipe Watanabe da Folha, e eles relataram justamente a sensação de impotência, que foi o que o Alexandre falou, parecia que a gente está nos círculos, falando a mesma coisa, voltando para assuntos que a gente estava falando em março do ano passado. Então, eu queria saber se você tem essa sensação de que também compartilha dessa mesma sensação de que parece que estamos andando em círculos, que às vezes matérias de nada adiantam. Muito boa essa pergunta. E até curioso, né? Até pelo fato que você já até mencionou, está um pouco distante do dia a dia da redação, né? Apesar de continuar colaborando frequentemente com o jornal, deixa ver isso um pouquinho com uma perspectiva um pouquinho melhor. Né? Vou voltar um pouquinho só na Mary Jane, mas eu vou chegar lá, eu juro, Daniel, não vou enrolar muito não. Que ela falou de target, né, que eu achei muito interessante, que isso é algo que os amigos também do marketing, né, além dos psicólogos, né, também conhecem muito bem ali, né, que uma mensagem específica vai funcionar com um público específico. E
A gente também sabe, né, que diferentes veículos e diferentes meios, até o mesmo veículo, a Folha tem os podcasts, né, tem vídeos, né, cada meio ali vai selecionar também um público de alguma maneira. Então, claro que você pode fazer um fit ali, né, adaptar aquele conteúdo para cada audiência de acordo com o meio também. E claro, os diferentes veículos aí, né, que tem seus públicos específicos, regionais ou mais nichados, né, valor econômico até, não sei, um podcast, né, de jogos, né, cada um vai ter a sua, né, o seu público e sua linguagem, né, a sua maneira ali de repente conseguir penetrar aquela casca de maneira melhor. Mas eu acho que com relação ao jornalismo, a gente não aprendeu, né, ainda a fazer tão bem esse time. A gente está tentando, mas a gente não sabe tão bem. Até no marketing, né? O povo do marketing ainda patina um pouquinho também. É um desafio, né? Você conseguir saber se a mensagem funcionou ou não. Você consegue depois, no final, saber se você vendeu o produto ou não. No caso do jornal, né? Você falou que é uma dor nossa, é realmente um pouco mais difícil, né? Você sabe que a pessoa, hoje, né? Sabe que a pessoa leu o seu texto na internet, né? No site papel não tem como. Mas lá no site, sabe se ela leu, se ela clicou e por quanto tempo ela leu. Então você dá para você ter uma ideia se ela quantas só passaram o olho, quantas leram só o título, né? Aquele que você clicou e saiu, quantas ficaram 10, 15 segundos na página, e quantas ficaram, sei lá, 1, 2, 3 minutos, que aí dá para ler alguma coisa do texto com certeza. Né? E isso aí é o que a gente tem, é como a gente trabalha. E isso requer, né, essa limitação que a gente tem na hora de produzir conteúdo, né, se você não está tão nichado, né, vai requer, claro, empatia. Você tem que imaginar, né, de repente, como que o grande público, a maior parte do público vai conseguir se beneficiar dessa mensagem, o que ele quer, qual que é a dor dele, o que ele está sentindo, né? Falamos dos jovens de 18 anos ou dos, né, bolsonaristas mais aguerridos ali, né? Claro, são mindsets diferentes ali, né? Eles têm anseios totalmente distintos. Mas, às vezes, no mesmo texto, né? Isso até uma coisa que é uma ambição que a gente tem, né? Um veículo mais de massa, mesmo texto, tem que pensar, não, como que uma pessoa do tipo A ler esse texto, ou do tipo B ler esse texto, e como eu consigo, no mínimo, né, deixar todo mundo no mesmo patamar ali de informação, no fim das contas, né? É uma coisa que a gente faz, né? E essa criação, né, também é algo que não vejo, né, nunca vi avançar tanto no jornalismo, essas personas, se imaginar quem que é o público A, quem que é o público B, quem que é o público C, não sei que sejam 3, 2 ou 4, né? Isso não está claro, mas assim acaba sendo algo um pouco muito mais artístico do que científico, né, nesse sentido, né, nessa construção. E aí até é engraçado que aí você consegue ver a diferença de um texto, né, de jornalista mais experiente ou que teve essas percepções e conseguiu incorporar isso na maneira de escrever, de alguém que está emprestado naquela área, quando eu vou cobrir política, que é um texto genérico, né, que não penetra, não chama, não pega na mão e mostra qual que é o problema real, sabe? Então, assim, o ofício de jornalismo, do jornalista, ainda tem muito de arte, assim como o marketing também tem, né? Sem dúvida, mas assim, é uma dor que a gente tem. Eu acho que se não é para já, é para breve que essa mudança vai acontecer. Assim, acho que de alguma maneira, inevitável. Tinha esquecido o meu áudio, sim. Ô, Gabriel, desculpa, eu só queria te perguntar de novo essa parte da arte. Como assim arte? No sentido de entender, de imaginar quem que vai ser a outra pessoa do outro lado? Não, imaginar assim, é um exercício, né? Não é nem uma arte Claro. ali. Eu digo uma arte no sentido de você construir a sua obra, no caso o texto, no caso o seu podcast, ou o seu infográfico, né? Você não tem todas as informações possíveis, né? Testes, né? Vou fazer um infográfico usando a cor vermelha, outro usando a cor azul e vejo com qual deles o leitor ali, né, o público vai sair melhor informado, mais bem informado, sabe? Não tem muito isso. Então acaba sendo, a paleta de cores é essa e você vai, né, tentando
um depois do outro, vendo, essa aqui não funcionou, eu tenho uma percepção. Então, nesse sentido, né? Uma coisa assim, imagina uma escultura que você vai lá, vai esculpindo até, ou você quebra tudo, ou você consegue chegar numa forma que você realmente acha que funcionou e que está agradando esteticamente, no caso, né? Funcionando para transportar ali, de alguma maneira, informação. Entendi. Obrigado. Agora eu vou passar a bola para a Luísa. Luísa, no seu grupo de pesquisa, talvez na sua pesquisa ou de outros pesquisadores com quem você trabalha, fora digamos, da grande mídia, tem algumas ações de comunicação que você, obviamente da pandemia, que você lembra que é relevante? Se me permite citar uma aqui, se eu não me engano, foi do Voz das Comunidades. Eles faziam uma ação bem interessante que era carros de som e faixas. Espalhava pelo bairro com instruções simples. Queria te perguntar se na sua pesquisa ou outros pesquisadores encontraram exemplos interessantes de comunicação. Vale fazer autopropaganda? Claro, por favor. Então, eu acho que tem, de uma maneira geral, tem várias iniciativas super importantes que, inclusive, de algumas de divulgadores que faziam um trabalho importante antes e outras de divulgadores jovens ou novos na área que se estimularam e, com a situação trágica aí da pandemia, começaram a fazer uma série de iniciativas importantes. Eu queria fazer a autopropaganda e comentar um pouco a experiência nossa de lançar, assim que começou a pandemia em março, o CNPq entrou em contato com a gente, do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, e perguntou se a gente aceitaria propor uma iniciativa de divulgação científica sobre a Covid. Então, é bem interessante, se chama Covid Divulgação Científica, em que a ação é alto, justamente para propor uma ação em divulgação científica. Como eu tinha comentado no início, eu associo prática e pesquisa em divulgação científica. Então, uma das decisões que a gente tomou foi veicular muito os nossos produtos através das redes sociais, pensando na população em geral, mas também nos jovens. E os jovens, a gente tem um estudo que foi feito pré-pandemia, mostrando a importância das redes sociais como fonte de informações sobre ciência para os jovens, e também um outro estudo mais geral que mostra a importância disso para os brasileiros e brasileiras de maneira geral. Então, a gente optou por fazer por redes sociais, tem um site, mas a gente basicamente atua em redes sociais. A gente optou por fazer vídeos curtos no YouTube, que são, obviamente, veiculados também nas outras redes sociais, porque o YouTube é justamente mencionado como uma fonte importante de acesso de informações de ciência e saúde. Então, a gente tem feito 2 vezes por semana vídeos sobre temas diversos relacionados à Covid. A gente tem feito semanalmente um infográfico que é bem interessante, tem captado bastante gente, atraído bastante atenção, que é uma coisa visual, na linha infográfico mesmo, pegando um tema aí que a gente acha interessante. Por exemplo, Larissa comentou a questão do lockdown. A gente, justamente na segunda-feira, soltou um infográfico mostrando como é que as diferentes ações aí de isolamento, de fechar a escola, etc., como é que elas vão influenciando na redução da pandemia. E a gente tem feito também, uma vez por semana, abordado uma fake news que está circulando. De novo, a gente analisa, particularmente Twitter, vê as principais fake news que estão rolando por aí, e a gente faz uma matéria sobre fake news. Tem sido uma iniciativa bem poderosa em vários aspectos, em termos de penetração, mas também de aprendizados, né? Um deles é a própria questão que está comentando aí. O que a gente visualiza em termos de leitor, digamos assim, né? A gente fica tentando o tempo todo sair da nossa bolha, né? A gente tem uma força muito grande na nossa bolha, mas a gente faz um exercício muito grande em tentar pegar temas e linguagens que interessem aos diferentes setores da sociedade. Um outro aspecto é que nessa complexidade aí, quer dizer, já tem vários estudos que mostram que, na verdade, o que a pessoa intenciona quando escreve um texto de divulgação científica, um jornalístico ou um produto, a intenção é muito diferente da recepção, né? Pode ser, inclusive, radicalmente diferente. A gente tem até um exemplo anedótico em que a gente pegou uma fake news em que se falava da vacina BCG,
que teria capacidade de ajudar na prevenção, no enfrentamento da Covid, e a gente pegou os estudos e tal, e mostrou que não é consenso científico e que, enfim, a BCG possivelmente, depois saiu um outro estudo aí falando de que hoje é uma posição, amanhã às vezes tem uma posição bastante diferente do que a gente noticiou, né? Mas naquele momento as evidências eram que a vacina da BCG não era potente do ponto de vista de enfrentamento da Covid, né? E a gente fez uma matéria sobre isso. E aí, é muito anedótico, eu sei, mas é interessante para a gente refletir. Teve uma pessoa que postou um comentário dizendo: tá bom, não se preocupe, então eu não vou tomar a vacina da BCG. Então, nosso ponto não é não toma a vacina da BCG, o nosso ponto é, claro que tem que tomar a vacina da BCG, mas o nosso ponto é a vacina da BCG para a Covid não é eficiente. Então, assim, eu acho que o que a gente está dizendo, tem um cartoon também que é muito interessante, aí pensando na educação formal, que o professor está dizendo um triângulo, no quadro está um quadrado e o aluno está entendendo uma bola. Então, assim, tem uma complexidade aí na circulação da informação que a gente, às vezes, está falando uma coisa e os diferentes públicos estão entendendo questões completamente diferentes. Enfim, também para não monopolizar a conversa, deixa eu parar um pouquinho. Aqui, bom. E isso que você falou da complexidade da circulação me traz uma pergunta que eu já estava planejando fazer para a Larissa, que minha percepção, ao meu ver, da pandemia para cá, os divulgadores científicos, mas os divulgadores que, no sentido de quem é pesquisador e começou a atuar na divulgação científica, isso falando da minha perspectiva de jornalista, acaba parecendo que eles são as pessoas que apontam, digamos, esse assunto pode ser interessante, ou esse paper aqui, esse pré-print, isso daqui dá coisa para manga. E também com a ferramenta do Science Pulse, isso ajuda a gente a ficar de olho no que está saindo, né? Então, nesse sentido, Larissa, eu queria saber, nessa complexidade de circulação de informação, com jornais publicando pré-prints, agora menos, mas no começo da pandemia muito mais, como vocês, dentro das duas iniciativas de divulgação científica, vocês têm um grupo que discutem antes de publicar nas redes o que é interessante, o que não é? Como é que funciona esse diálogo de vocês ali dentro? Eu queria parabenizar aí a aula das meninas, da Mary Jane e da Luísa. Fiz várias anotações aqui. Muito legal, muito interessante essa questão dos targets, né? E realmente de direcionar. E até já mandei aqui para o nosso grupo, respondendo um pouco da tua pergunta. E realmente a gente não consegue atingir todos os públicos, né? Por sermos cientistas e termos ainda uma linguagem um pouco mais acadêmica, né? Estamos sempre num processo de desconstrução, mas o público que acompanha as nossas redes acaba sendo aquelas pessoas que se interessam minimamente por ciência, por saúde, enfim, pelos cuidados, né? Embora também a gente faça combate à fake news e tente pegar um pouquinho ali dos negacionistas, mas é muito difícil mesmo, isso que a Mary Jane bem citou, de atingir, às vezes, as populações que mais precisam, né? As populações vulneráveis, quem não tem celular, quem não tem internet. Então, realmente é um desafio. E isso vem muito de encontro com as estratégias políticas e governamentais do nosso país, ou melhor, a falta delas, né? Desde o início a gente teve uma diminuição da pandemia, ela foi negligenciada pelos nossos representantes, pelos nossos governantes, né, pelo presidente, principalmente, e isso se reflete muito no comportamento das pessoas, né? As pessoas, quem não tem internet, quem não tem acesso à ciência e essa divulgação científica que nós estamos aí tentando, né, fazer, acaba não sabendo de muitas coisas, e acaba vendo exemplos que passam na mídia que não são os adequados, né? O não uso da máscara, incentivando aglomerações, etc. Então, já parte aí, né, da esfera principal de governo essa dificuldade de entender o problema e enfrentá-lo da melhor maneira. E aí, respondendo ao que tu me perguntou, a gente passa 24 horas falando sobre a pandemia. Eu estou aí, acho que, sei lá, em mais de 6, 7 grupos de WhatsApp,
desde dali dos alunos mais de graduação até grupos assim com cientistas mais renomados, e é 24 horas, né? Pensando, falando, refletindo, lendo muito. Então, qualquer pré-print, qualquer paper que sai, a gente já consegue ali ver em primeira mão, porque afinal de contas são muitas pessoas nessas iniciativas que estão sempre se atualizando. Então, isso facilita. A gente passa também 24 horas por dia discutindo sobre tudo que sai. E só queria também ressaltar que esse trabalho todo é voluntário, né? Nós, além das nossas atividades de ciência, de dar aulas, né? Temos muitos professores também envolvidos, ou enfim, cada um com a sua com o seu trabalho, a gente tem a divulgação científica que é feita totalmente voluntária. No nosso grupo da Rede Análise Covid, nós temos mais de 70 pesquisadores no Brasil inteiro. Então, nós temos também psicólogos, pessoas formadas em direito, pessoas da física, da química, de diferentes áreas, assim, que conseguem trazer um pouco da sua visão e acaba ajudando a gente a furar um pouco a bolha, né? E acho que essas questões que as meninas trouxeram são fundamentais dos alvos, porque também é muito fácil para a gente que estamos aqui no alto dos nossos privilégios e que podemos trabalhar de home office, por exemplo, ou que podemos alugar um carro particular para ir trabalhar, ou temos o nosso carro particular, é mais fácil para a gente dizer fiquem em casa. Mas as pessoas precisam trabalhar, né? A maior parte da nossa população precisa se expor para colocar alimento na mesa. Isso é uma situação muito triste, né? Que me toca muito saber que as políticas como auxílio emergencial, por exemplo, não são adequadas, né? Não chegam em todas as pessoas que precisam. Lá no início da implementação do auxílio, as pessoas sequer tinham conta no banco ou celular para fazer o aplicativo da Caixa. Então, às vezes parece que o país ele não consegue enxergar, né? Não consegue olhar com empatia para a população e para os verdadeiros problemas. Isso tudo é um grande desafio. Uhum. Obrigado, Larissa. Você citou algo aqui da questão da parte econômica, jogando para a Mary Jane, aqui na hora da pessoa tomar uma decisão na comunicação de riscos, na hora de ela avaliar consciente ou inconscientemente do que se deve fazer, me parece que o que mais pesa ali é a questão econômica, sempre, né? Isso a gente está falando aqui da comunicação de risco relacionada à pandemia, mas a gente pode falar da comunicação de riscos relacionada também às pessoas que moram em áreas de risco de desabamento, enfim. Então, eu queria talvez confirmar só algo que eu suspeito, mas saber de você, Mary Jane. A questão econômica é a que mais pesa na tomada de decisão? Quando tem os outros riscos ali, quando a pessoa vai pesar? É importante, né? Eu estava lendo uma matéria sobre aglomeração, né? Por que eu aglomero, né? Jovens falando disso, né? E ela dizia, olha, eu tenho que trabalhar e vou num ônibus repleto, lotado de pessoas, tá? Isso não se chama aglomerar, mas se eu vou numa festa, aí estão dizendo que eu estou aglomerando, tá? Então, tem uma questão importante aí que eu chamo de hierarquia de riscos. E aí entra a questão econômica, obviamente, tá? Então, qual é o risco maior? De eu perder meu emprego, ou de eu não conseguir dinheiro para viver, né? Ou me expor à Covid, né? Ao SARS-CoV, na verdade, né? Então, como é que dá para lidar com hierarquias de risco? Tentando minimizar o risco. Tá? Então, você tem que sair, você tem que trabalhar, mas então vamos ver quais são as medidas de proteção que você pode adotar para minimizar o risco de ser infectado. Tá? Então, dá para contrapor, embora algumas pessoas necessariamente acabam se expondo ao risco. Tá? Então, essa noção eu creio que é importante. Mas eu gostaria também de voltar à questão da comunicação, só pontuar coisas muito rápidas. Primeiro, esse trabalho que Luísa mencionou é fantástico, porque usa múltiplas estratégias, usa múltiplos tipos de produto
E, sobretudo, eu acho que Luísa deve estar encontrando isso também, a importância dos pequenos vídeos, né? Vídeos sempre muitas palavras, vídeos de ação, que são, as pessoas cansam um pouco de ler, cansam um pouco de escutar, né? Então, vídeos com pequenas ações muito pontuais são importantes, tá? E são, por exemplo, eu estou lembrando de um vídeo que me impressionou muito, que estava no New York Times, lá no começo da pandemia, né? E que era sobre como as gotículas, não tinha pessoas, eram desenhos, né? Mas mostrando como as gotículas se espalhavam, né? Bom, melhor informação do que isso para entender por que usar máscara não existe, não precisa dizer que é isso, simplesmente mostrar. E queria também pontuar uma coisa, que eu estou voltando ao Alexandre, tá? Mas que junta com a questão dos riscos e da hierarquia de risco. Nós estamos esquecendo saúde mental. Tá? E as consequências de saúde mental têm sido muito intensas. Tem dados do Japão, do número de suicídios entre mulheres jovens, porque as mulheres, vocês sabem, estão sendo muito afetadas pela pandemia. E quem é que está segurando essa base? Fisioterapeutas e pessoas da área de educação física que estão pondo, né, exercícios, que estão sugerindo modos de respiração e daí por diante. Mas essa é mais uma arena de comunicação, eu acho que isso estava lá que podemos fazer para melhorar a comunicação, né? Uma delas é levar em consideração também que não é só uma questão de entender ciência, mas é uma questão também do impacto que isso está tendo na vida pessoal e na saúde mental das pessoas. Tá? Uhum. Sim. No outro webinar, nós justamente discutimos isso lá para agosto, sobre saúde mental, e o psicólogo que esteve com a gente comentou que isso seria, depois que a pandemia for solucionada, se algum dia for, com a vacina, o próximo programa vai ser esse. Justamente, lidar com a saúde mental, sendo que no SUS é algo totalmente precarizado, né? O acesso a psicólogos, enfim. Gente, a gente está chegando aqui fechando uma hora de debate, quase uma hora de debate. Para finalizar a última rodada de perguntas aqui, eu queria abrir para os comentários finais de vocês, já agradecendo a participação, e tocar justamente com essa pergunta direta. O que a gente pode fazer, se é que tem algo que a gente pode fazer para melhorar em termos de comunicação do coronavírus, seja no âmbito do jornalismo diário, seja no âmbito de iniciativas de divulgação científica. Tá? Gabriel, também obrigado pela sua participação. Por favor, o que você acha? Você acha que tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto importante, né? Tem alguns pontos que eu acho que são críticos para melhorar a cobertura em geral, que ela tem que ser mais embasada em dados, né? Que acho que esse talvez seja um grande problema. Tem muita história pessoal, às vezes aquele caso, né? A pessoa que foi vacinada e morreu. Aí você vai e vê essa notícia em algum lugar. 2 pessoas vacinaram e morreram. Poxa, mas é causa e efeito, não é? Né? A Larissa já falou um pouquinho disso aqui, então tá bem contextualizado já, né? E assim, apesar de a gente ter esse esforço enorme ali de produzir conteúdo relevante, sério, né? Explicar como a ciência funciona, mostrar quais são realmente o que de relevante está acontecendo no mundo, ao mesmo tempo a gente tem que desmentir os boatos, né? Então essa é uma coisa que é muito difícil acompanhar, nem sempre a gente consegue, mas é importante tentar, né, pelo menos seguir de perto nessa velocidade ali, na medida que vão surgindo, já ter, né, uma estrutura, né, tem as agências de checagem, os grandes veículos também têm se esforçado nisso, né, de ter esse esforço para, né, desmentir, mostrar o que tem por trás ali dessas, né, essas bobagens. E claro, assim, é muito saudável, né? Eu não queria confundir isso, né, com o fato de haver questionamentos na ciência, né? A gente sabe que a ciência falamos de ritmo da ciência, ela tem né, uma maneira de se comportar, uma maneira de ser produzida, de ser validada, verificada, né? E claro, questionada, tudo faz parte, tudo embutido no próprio pensamento científico, né, moderno, né? Mas
Eu acho que isso é muito saudável. E quando a gente vai comunicar sobre isso, a gente tem que ser muito honesto, né, do que realmente é uma coisa que a gente ainda não sabe, o que estamos investigando e qual é o grau de evidência, esse tipo de coisa também acho que a gente pode comunicar um pouquinho melhor. Uhum. Luísa, obrigado pela sua participação. Por favor, você pode dizer. Sim, eu queria, acho que tem 2 pontos importantes. A Mary Jane comentou a importância da gente unir esforços, né? Inclusive tem a rede de desinformação, por exemplo, está com um trabalho muito bonito, com mais de 70 organizações atuando nessa área. Então, acho que é muito importante a gente unir esforços. E o outro é a gente persistir, né? Porque é isso, quer dizer, às vezes a gente trabalha feito uns loucos fazendo as iniciativas de divulgação científica, e a gente continua vendo, às vezes, algumas discussões que a gente não acredita e tal. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que insistir e ter resistência para ir adiante. Eu estava lendo uma frase do Barão de Tararé que eu acho que é importante, eu queria fechar aqui meio na ironia, né? Que é: o Brasil é feito por nós, então vamos desatar os nós. Enfim, foi um prazer imenso estar aqui nesse debate. Acho que foi uma composição de pessoas bem interessante, com perfis e iniciativas diferentes. E, enfim, só agradecer pelo convite aí, Daniel, Alexandre, e espero manter o contato. Com certeza, com certeza. Gostei da citação. Vamos ver se a gente consegue desatar os nós, né? Às vezes são tão complicados, você começar a chegar com a tesoura logo e cortar. Larissa, por favor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Nesse sentido de melhorar a comunicação e comentários finais. Certo, agradeço também o espaço, é sempre muito bom poder falar dessas coisas, e ainda mais com pessoas tão gabaritadas e tão queridas, com discursos tão legais e com tanta coisa para a gente aprender. Acho que sempre podemos melhorar o movimento de divulgação científica no Brasil, ele realmente agora teve um boom, né? E espero que isso se mantenha, se perdure. Acho que fundamental é investimento em educação, pesquisa, ciência, tecnologia, isso não tem como fugir, né? Esses investimentos precisam ser perenes, ou seja, precisam estar sempre presentes na nossa vida, não só quando a bomba estoura, como é o caso agora da pandemia. Então, investimento em epidemiologia, vigilância epidemiológica, de doenças, de vírus, de pragas emergentes, isso tudo é fundamental, além do investimento em pesquisa para a produção realmente de produtos e serviços para a sociedade, né? Produção de vacinas, de compostos, de medicamentos. Infelizmente, o Brasil está muito, muito atrás em todas essas questões, assim, realmente atrasado mesmo, né? Educação básica também é uma coisa que falta muito, carece muito, e acho que ajudaria bastante, porque, né, a educação básica, ela é o pontapé inicial para tudo, e você causar a curiosidade científica numa criança é um caminho sem volta, né? Aquela criança, ela cresce com aquele sentimento de tentar entender por que as coisas são do jeito que são, e isso só traz benefícios, né? Então, a alfabetização científica, lá nas séries iniciais, ela é fundamental e ela deve estar presente, né? Deveria estar presente no nosso país. Então, a minha mensagem final é que as pessoas fiquem atentas a tudo isso, né? Utilizem isso que está acontecendo para tomada de decisão, sim, de proteção individual, de proteção coletiva, as medidas de enfrentamento, tudo que a gente puder fazer para se proteger, mas também que utilizem essa situação que está acontecendo agora para refletir, né, nas escolhas dos nossos representantes. Isso é fundamental. Nós termos representantes no governo que pensem em educação e saúde, tecnologia, pesquisa, é fundamental. Países desenvolvidos já se atentaram para isso há muito tempo, não é à toa que estão aí na vanguarda, né, dominando tudo. Os Estados Unidos hoje está vacinando em massa a sua população. Os Estados Unidos vacinou em um único dia 4,5 milhões de habitantes, enquanto que o Brasil, nas 2 doses, desde o início até agora, vacinou só 3,5 milhões. Então, a soberania, né, absoluta, claro que tem outros fatores envolvidos que não vem ao caso aqui para tudo isso, mas, né, apesar de toda a exploração capitalista dos Estados Unidos, é um país que investe em pesquisa. Inclusive, a vacina, por exemplo, da Moderna, foi toda desenvolvida lá com recursos públicos.
né, de investimento de pesquisa e tecnologia. Então, a gente tem que copiar esses modelos, a gente tem que se atentar para esse tipo de coisa. Nós poderíamos sim ter uma vacina sendo produzida aqui no Brasil, temos institutos excelentes para isso, temos pesquisadores, mas falta o investimento. Então, era essa a minha mensagem final, que as pessoas se cuidem, fiquem em casa se puderem, né? Porque realmente a situação está muito difícil. Nós vamos passar aí as projeções, as piores projeções, e se não fizermos nada agora, se as medidas de restrição, que infelizmente é só o que nos resta agora, né? Além da vacinação que precisa chegar, se a gente não controlar tudo isso agora, a situação vai piorar. Maravilha. Obrigado, Larissa, pela sua participação, pela mensagem. Obrigada. Mary Jane, por favor, para finalizar seus comentários finais, agradeço a participação mais uma vez. Daniel, eu que tenho que agradecer. Eu acho que foi uma importante iniciativa e o fato de colocar para conversar, né, profissionais que têm diferentes inserções, vai na direção do que Luísa também estava falando, que é de unir esforços. Né? Eu acho que a gente combate, a gente desfaz os nós se a gente entender quantos nós a gente ainda tem pela frente, né? E unir esforços, eu estava pensando aqui como psicóloga social, certo? Então, não é só de quem produz e quem divulga, mas tem também quem recebe, tá? E eu acho que unir esforços é tentar transformar quem recebe de um receptor passivo para partícipe nesse processo todo. Não me pergunta como que seria possível fazer isso, mas certamente acho que a gente tem suficiente imaginação e criatividade para conseguir fazer com que isso aconteça. Enquanto o público for passivo diante disso tudo, eu acho que nós dificilmente vamos atingir esse objetivo de divulgar ciência. Tá? Perfeito. Mais um desafio aí para os nós, né? Quem sabe a gente consegue. Gente, para quem nos acompanha, muito obrigado pela participação. Depois a gente vai enviar por e-mail, peço por gentileza, vocês respondam a pesquisa para que nós do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde possa melhorar e sempre trazer conteúdo que seja relevante para vocês. Gabriel, Mary Jane, Luísa, Larissa, Alexandre, muito obrigado pela participação. Foi ótimo conversar com vocês aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Até mais.